As pessoas acabam pensando o seguinte: é um livro que tem uma discussão militante, por exemplo. Né? Então eles acham que o afrofuturismo tem alguma coisa a ver com militância política. Né? Então, do que trata? O que é o afrofuturismo? Assim, como é que você descobriu isso? Cara, tipo, eu sempre, como eu falei, sempre fui o cara da ficção científica e tal. Então, assim, as minhas referências que me construíram como escritor na ficção era... Dá pra eu abrir? sou Quer ruim. pegar alguma coisa pra abrir? Ah, caramba, cara. Eu Deve sou ter ruim uma pra- chave aqui no meu bolso. Eu tenho aqui também. Tem aí? As minhas referências eram Isaac Asimov, Júlio Verne, né? Você vai falar de ficção científica, não tem como você não falar de Isaac Asimov, Júlio Verne, H.G. Wells, os caras que são as cabeças dessa parada. Então, eles construíram a minha primeira formação como escritor, tá ligado? Então, a gente já falou isso aqui várias vezes até com Com os convidados e tal. os com convidados, gente- que, por exemplo, a gente não começa lendo ficção científica, lendo Abdias, Lélia Gonzalez, Malcolm X, não. A gente começa lendo o que todo mundo lê. Tipo, os caras vão ler Harry Potter, os caras vão ler, tipo, O Senhor dos Anéis. Então, quando eu comecei a escrever, e eu já escrevo há muito tempo, eu escrevo desde os 8 anos de idade, assim, tá ligado? Eu sempre fui pra esse lance de Lovecraft, eu sempre escrevi baseado em Lovecraft, que é racista pra caramba e tal. Eles estavam me alimentando, então eu tava querendo devolver pro mundo alguma coisa pra me enxergar ali, tá ligado? Não é um lance de tipo, eu vou fazer porque eu quero mobilizar uma comunidade. Não, vou fazer porque eu gostei do Cavaleiro do Zodíaco, imagina se tivesse um negão de protagonista, tá ligado? Eu gostei e muito inspirado no que o Will Smith fez também. O Will Smith, na década de 90, ele tem um peso na ficção científica. Ele assume aquele filme O Robô, ele faz O Robô da década de 2000, se não me engano, mas ele faz Independence Day, ele faz Eu Sou a Lenda, que são todas É obras... verdade, né? São vários filmes que ele faz várias que obras são de ficção clássicas de ficção científica. É científica. verdade, né? Não tinha parado pra pensar nisso. Então, ele vai fazer Eu, Robô de Isaac Asimov. Então, tipo, Eu Sou a Lenda é uma obra clássica, é a primeira obra que inspirou o Romero que fez E você vê que louco, ninguém na época perguntou assim, pô, mas o personagem do livro do Asimov não é negro? Sim, ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Porque ninguém conhecia Asimov. Porque cara. ninguém conhecia. Mas acho que cara. mesmo os que conheciam, cara, eu não sei. Porque assim, era uma discussão que não tava posta. É o Will Smith, pô, Sim. todo mundo já conhecia. Pô, legal. Eu Sou a Lenda, Eu Sou a Lenda não era negão, tá ligado? Eu Sou a Lenda é a obra que inspirou o Romero a fazer a Madrugada dos Mortos, lá, o Retorno dos Mortos Vivos, da década de 60. Então, assim, eram obras clássicas, e naquela época eu já imaginava, cara, e se essas histórias de ficção de futuro tivessem pessoas negras? Só que eu não conhecia o afrofuturismo. O afrofuturismo, ele surge como um produto mesmo, depois a Janelle Monáe, primeira artista a contemporânea, transformar aquilo num produto comercial nos moldes de hoje, né? Porque o primeiro que fez isso, mas acho que ele também não chamava futurismo, é o Sun Ra. A gente chama o Sun Ra, que é o músico de jazz. Ah, tá. Na década de 60 ele tem um filme que é Space is the Place. Então o Sun Ra já tinha toda uma narrativa de que ele veio para salvar a população negra e levar para outro planeta através da música. Então ele tinha a orquestra dele, então ele usava roupas do Egito, ele dizia que ele era um deus. Não, mas você do pega a Egito e tal. referência. Mano, você falou roupa do Egito. Você tem disco do Earth, Wind and Fire, Então, que é referência eu do considero Egito. o Earth, Wind and Fire a futurista. Exatamente, O proto-futurista, o Funkadelic, você pega o George Funkadelic, Clinton. Então, esse Funkadelic e o Clinton, eles estavam junto com o Sun Ra nessa época do movimento. Tá. Então eles já estavam juntos, assim, fazendo esse movimento. Só que o Sun Ra não chamava de afrofuturista. Ele só não tinha a tinha o ideia, nome. eu sou o Sun Ra, eu vim salvar o povo dessa segregação racial e eu vou usar a música como nave espacial. A estética do funk, desse funk aí do James Brown, e falando das bandas, né? Do Earth, Wind and Fire, do Con Funk Shun, do que eu tava falando do George Clinton, do Parliament, do Funkadelic. Meu pai parecia o Maurice do Earth, Wind and Fire. Então eu cresci com o Earth, Wind and Fire. Cara, o Earth, Wind and Fire, cara, é a melhor coisa do mundo, cara. É bom demais. E assim, a estética dos caras era uma estética futurista, né? Então, Sim, quer dizer, totalmente. afrofuturista, porque faz parte de uma estética negra que eles estavam Repensando a existência do futuro. Exatamente, repensando, cara. Então você vê aquelas roupas todas cheias de pontas, cheias de não sei o quê, né? Com coisa na A própria cabeça. autora, que é Octavia Butler, que ela é considerada como a mãe do afrofuturismo, ela tem uma entrevista dela que ela diz assim, cara, eu não quero escrever sobre esse mundo que eu conheço.
eu quero escrever sobre outras coisas que eu não vivi, quero expandir a minha experiência. Então, eu acho que eu tava muito no rolê da Octavia Butler, eu quero escrever sobre outras vivências. Não quero só escrever sobre, né, a periferia e o negro sofrendo e correndo da polícia. Só que acontece o quê? Nas últimas Gangue, décadas, assim como quem conhece ficção científica sabe que ela sempre se variou. Então você tem o cyberpunk, dieselpunk, você tem o space opera, você tem várias vertentes da ficção científica, né? Então acho mais recentemente o afuturismo, que esse termo foi cunhado só na década de 90, ele começa a ganhar um formato comercial, tá ligado? E, então, quando eu começo a perceber o futurismo, eu falo, caramba, eu já faço isso, tá ligado? Eu já tô pensando em ficção científica. Então, eu posso utilizar essa estética que tá ganhando peso. Então, você vê hoje cada vez mais séries de TV se autodeterminando como afuturista. Eu posso utilizar essa estética para fazer isso acontecer também. É muito louco, né? Se de repente você tá fazendo uma coisa que você não sabe nomear, mas, quer dizer... Você está escrevendo, tem coisas que você gosta, de repente você descobre que, putz, tem um negócio já. Tem um nicho. Né? Tem um nicho, tem um nome e tem um monte de gente fazendo. E aí você fala, pô, eu tô nisso e nem sabia. E é um espaço, o que o futurismo ele reivindica é o nosso espaço enquanto criador negro. Porque a maior parte da ficção científica não é de criadores negros. Então, quando você está falando das definições de tecnologia hoje, a gente fala de cyberespaço, que é uma palavra que veio do William Gibson, do Neuromancer. A gente fala de robô, que é uma palavra que veio de uma peça de teatro tcheco da década de 30. A gente fala de Matrix. Então, se eu simplesmente continuasse fazendo ficção científica, eu estaria ali nas bordas, porque para chegar no Isaac Asimov, para chegar nesses grandes nomes, ainda mais no Brasil, que não tem tradição... obviamente, tem tradição, mas não é popular, sabe? Não é popularizada. Eu não ia conseguir, tá ligado? Poderia conseguir, mas eu demoraria muito mais.